nono ano, tudo bem? Nono ano, eu estou muito feliz porque vocês estão me mandando as atividades. Espero que mais alunos enviem as atividades, né, para que a gente possa avaliar, tá bom? É muito importante isso, viu, gente? Esse retorno de vocês, tá bom? Então, hoje nós temos aula de História e nós vamos continuar falando um pouco ainda sobre a Primeira Guerra, certo? Dessa vez nós vamos falar sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial, certo? A Europa do pós-guerra, por exemplo. As décadas de 20 e 30, 1920 e 1930, marcaram os esforços da reconstrução na Europa, né? As artes criticavam os horrores e as consequências da guerra, que foram muitas, viu, gente? As consequências da Primeira Guerra foram muitas, enormes, assim. Os tratados de paz beneficiaram os vencedores, né? E humilharam a Alemanha, certo? Porque a Alemanha, ela, nas duas guerras, nos dois grandes conflitos mundiais, a Alemanha foi a principal culpada, na verdade, certo? No primeiro e no segundo. Então ela pagou um preço alto quando acabou a guerra, a Primeira Guerra que ela foi derrotada, ela pagou um preço altíssimo. E nós vamos ver aqui. Os tratados de paz. Com o final da Primeira Guerra, os países vencedores estabeleceram acordos de paz nos quais pretendiam criar novas fronteiras, né, políticas e regras para os países vencidos. Eles iam mexer ali mexer nas fronteiras dos países que perderam a guerra, certo? Ou seja, eles iam pegar ali territórios desses países, como aconteceu. Em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes. Gente, o Tratado de Versalhes, isso aí vocês vão ainda ouvir muito falar sobre isso, que estabeleceu os termos do fim da Primeira Guerra Mundial, certo? Os vencedores, que eram liderados pela França e pela Inglaterra, consideraram a Alemanha culpada pelo conflito, certo? Então, por isso, ela deveria pagar indenizações pesadíssimas, né, aos países que ela havia atacado. Nada mais justo. Se ela iniciou a guerra, a Alemanha iniciou a guerra, né, praticamente fez tudo, queria conquistar os países e perdeu, e isso teve consequências muito terríveis, né, muitas mortes, milhões de mortes. Então, nada mais razoável do que a Alemanha ter que ressarcir esses países, né, que estavam também, muitos deles estavam em caos, assim, num caos terrível, né? Então, por isso ela deveria pagar indenizações aos países que havia atacado. Caso não pagasse suas dívidas, poderia ter o seu território invadido. Se a Alemanha não pagasse o que devia a esses países, não ressarcisse esse dinheiro, esses países iriam invadir a Alemanha e aí praticamente acabar, né, com o Estado alemão, certo? Além disso, a Alemanha perdeu suas áreas coloniais, certo? E a região da Alsácia e Lorena, tomada da França no século XIX. A Alemanha tinha tomado essa região e depois da guerra ela perdeu novamente, certo? Foi integrado ao território francês essa região, certo? Da Alsácia e Lorena. A humilhação causada pelo tratado incentivou um forte nacionalismo entre os alemães. E aí, essa invasão, essa humilhação, esse tratado, né, onde além de uma multa em dinheiro pesadíssima, a Alemanha ela não podia constituir um exército grande, ela não podia de jeito nenhum, certo? O seu exército tinha que ser limitado, ela não poderia, segundo o tratado, investir em armamentos, certo? Ela foi muito humilhada, né? E eles, lá, os alemães, eles ficaram com aquilo atravessados na garganta, né? Eles nunca perdoaram. E aí é quando a gente vê a escalada do nazismo, né?
que vai dar em quê? Na Segunda Guerra Mundial, em Hitler, em toda a questão do nazismo. Por quê? Porque os alemães nunca se conformaram em ter perdido a Primeira Guerra, certo? E ter sido humilhado da maneira que foi, certo? Então, nós vemos o quê? Que a partir da década de 30, de 1930, aparece esse homem chamado Adolf Hitler, que nós vamos ver depois na Segunda Guerra, né? E já vai organizando o exército. Ele não respeita as normas do tratado que foram impostas à Alemanha. Ele vai refazendo o exército, ele vai se armando e se preparando para o que seria no futuro a Segunda Guerra Mundial, certo? Mas as consequências da Primeira Guerra foram devastadoras, com milhões de mortos, milhões de pessoas feridas também, né? E eu quero que vocês estudem mais um pouco, deem uma olhada mais sobre a Primeira Guerra Mundial, tá bom? É um tema que vale muito a pena e que você vai levar para a sua vida, tá bom? Você vai sempre ver, você vai ver isso depois no ensino médio, depois você vai ver também na faculdade, certo? São temas muito importantes, gente. Até a próxima, tchau, valeu!